Juízes, capítulo 2. E o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim, e disse: Eu vos tirei do Egito, e vos introduzi na terra da qual havia jurado a vossos pais, e disse: Não invalidarei jamais meu pacto convosco, contanto que vós não façais aliança com os moradores desta terra, cujos altares deveis derrubar, mas vós não atendestes a minha voz. Por que fizestes isto? Por isso eu também disse: Não os expulsarei de diante de vós, mas serão vossos inimigos, e seus deuses vos serão uma armadilha. E quando o anjo do Senhor falou estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo chorou em alta voz. E chamaram por nome aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Porque já Josué havia despedido ao povo, e os filhos de Israel se haviam ido cada um à sua herança para possuí-la. E o povo havia servido ao Senhor todo aquele tempo de Josué, e todo aquele tempo dos anciãos que viveram longos dias depois de Josué, os quais viram todas as grandes obras do Senhor, que o havia feito por Israel. E morreu Josué filho de Num, servo do Senhor, sendo de 110 anos. E enterraram-no no termo de sua herança em Timnate-Heres, no monte de Efraim, o norte do monte de Gaás. E toda aquela geração foi também recolhida com seus pais. E levantou-se depois dela outra geração, que não conhecia o Senhor, nem a obra que ele havia feito por Israel. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e abandonaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que estavam em seus arredores, aos quais adoraram, e provocaram a ira ao Senhor. Pois abandonaram o Senhor, e adoraram a Baal e a Astarote. Então a fúria do Senhor se acendeu contra Israel, e os entregou nas mãos de saqueadores que os despojaram, e os vendeu nas mãos de seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Por de onde quer que saíssem, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor havia dito, e como o Senhor lhes havia jurado, assim estiveram em grande aflição. Mas o Senhor suscitou juízes que os livrassem da mão dos que os despojavam. Mas também não ouviram aos seus juízes, em vez disso, prostituíram-se seguindo outros deuses, aos quais adoraram, desviaram-se depressa do caminho em que seus pais andaram, obedecendo aos mandamentos do Senhor, porém eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz, e os livrava da mão dos inimigos todo aquele tempo daquele juiz, porque o Senhor se arrependia pelo geme deles, por causa dos que os oprimiam e afligiam. Mas acontecia que, quando o juiz morria, eles se voltavam para trás, e se corrompiam mais que seus pais, seguindo outros deuses para os adorarem e se inclinarem diante deles, e nada cessavam de suas obras, nem de seu teimoso caminho. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: Visto que este povo transgride o meu pacto que ordenei aos seus pais, e não dá ouvidos à minha voz, eu também não expulsarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para que por elas eu provasse os israelitas, se guardariam o caminho do Senhor andando por ele, como seus pais o guardaram, ou não. Por isso o Senhor deixou aquelas nações, e não as tirou logo, nem as entregou nas mãos de Josué.